pessoal! Então, anteriormente, né, nós já aprendemos, ouvimos muito sobre o que é ludicidade, qual a sua importância, né, para nós enquanto futuros professores, para as crianças, né, o quanto isso influencia no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Agora que nós já ouvimos muito sobre isso, nós vamos colocar a mão na massa, certo? Como assim colocar a mão na massa? Então, agora que a gente já sabe o que é ludicidade, nós vamos então confeccionar juntamente com vocês recursos lúdicos, né? Vamos ensinar a vocês então 2 recursos para serem trabalhados na sala de aula e deixar a aula então mais lúdica, certo? O primeiro recurso escolhido por nós é um recurso que está sendo utilizado muito ultimamente, com toda essa questão da pandemia, né, das aulas online, mas que também é uma ferramenta muito legal para ser trabalhada dentro da sala de aula. Esse recurso do qual eu estou falando é o slide. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? O slide que a gente faz naquela ferramenta do PowerPoint, né? Que está no computador, pode ser baixado no celular. Eu não vou entrar muito sobre o que é o PowerPoint, porque vocês vão ver na prática, certo? Vocês vão confeccionar, vocês vão ter uma aulinha aí de como fazer um slide, algumas regrinhas, né? Do que é harmônico, do que não é, de como deve ser feito um slide, então. Destacando tudo isso, nós vamos ter 3 tipos de slide apresentados a vocês. O primeiro deles é um slide que foi confeccionado para ser utilizado na sala de aula com as crianças, explicando um conteúdo. E os outros 2 são exemplos de como nós, alunos do quarto de formação de docentes, utilizamos esse slide para apresentar trabalhos, seminários. Então, assim, é uma ferramenta que, além de vocês utilizarem também na sala de aula com os alunos, vocês vão precisar utilizar muito na sala de aula de vocês, enquanto alunos, certo? Então é um recurso, uma ferramenta, um recurso bem importante de se aprender, pelo menos o básico, como funciona, como confeccioná-lo, certo? Lembrando que nós estamos na era da tecnologia, não tem como a gente fugir disso. Então as crianças, elas também estão englobadas, né? Elas estão vivenciando esse momento assim como nós. E hoje em dia muito mais avançadas, né? As crianças, elas já têm um domínio, assim, com a tecnologia, com o celular, com os tablets, os computadores, muito maior do que nós tínhamos quando éramos crianças, né? A gente sabe que essa é uma realidade. Não podemos deixar de lado, não podemos esquecer que não são todas as crianças que têm acesso à tecnologia. Então, estamos vivendo a era da tecnologia? Sim. Todas as crianças têm acesso? Não. Longe disso. Nem todas têm acesso. Uma parte das crianças, sim, tem acesso, às vezes, com o celular dos pais, algum joguinho, alguma coisa. Às vezes tem o seu próprio, às vezes tem o seu computador, o seu notebook, mas muitas delas não. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula, né, para as crianças, a gente, enquanto professor, além de incentivar aqueles que já estão habituados à tecnologia, eles vão olhar e vão falar, nossa, que legal, né? É o computador ali, nossa, que legal. Também vai incentivar e estimular aqueles que não têm contato. É uma forma do professor, então, estar levando para a sala de aula, estar apresentando a essas crianças, dando oportunidade que elas vivenciem, então, né, essa tecnologia, certo? Então, por isso que é muito legal, muito importante a gente escolher esse recurso para trabalhar com vocês. Então, o primeiro recurso lúdico, certo? Será os slides. O segundo recurso lúdico que nós vamos utilizar vai ser, então, confeccionando personagens de EVA para fazer uma contação de história. Mas lembrando que, assim, esses personagens que a gente vai utilizar com vocês e essas técnicas do manuseio do EVA em si, é para vocês aprenderem a confeccionar recursos de EVA. Seja para uma contação de história, seja para a explicação de algum conteúdo, seja para fazer um teatro, enfim, existem inúmeras possibilidades. Nós queremos, então, assim, dar a vocês a oportunidade de aprender um pouquinho técnicas de corte, como que eu colo, como que eu posso estar decorando, fazendo rostinho, enfim. Como que eu posso armazenar, guardar esse EVA sem que ele estrague. Então é isso, certo? Vão ser então esses 2 recursos lúdicos aí que vamos estar trabalhando com vocês. Espero que aproveitem muito.
Então, galera, vocês já viram, né, a nossa apresentação de slide com todas as transições, os efeitos. Agora eu vou mostrar para vocês ele passo a passo para vocês visualizarem qual foi as técnicas que a gente usou, né, qual o efeito, qual a animação, beleza? Então, aqui é a nossa capa. Primeiramente, a gente escolheu um tema, né? No caso, o nosso tema aí foi em tons de marrom e amarelo. Isso você encontra no PowerPoint mesmo, tá? No próximo slide, no próximo vídeo, a gente vai estar confeccionando um slide juntos. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue escolher vários temas diferenciados, beleza? Então, aqui a gente escolheu esse tema, né? Em tons de amarelo e marrom. E aqui a gente começa pela capa. Todo slide, galera, tem que ter uma identificação, então tem que ter uma capa, certo? Então, esse slide, ele foi, como a gente já disse, ele foi confeccionado como um material didático para aplicar no segundo ano do ensino fundamental. A gente foi aplicar uma regência, né? E a gente trabalhou a questão das verminoses. Então, para a gente deixar mais prazerosa, mais gostosa essa aula sobre verminose, a gente elaborou esse slide. Então, primeiramente, a gente achou duas fotos do Google mesmo, tá? Baixamos ela, salvamos no computador e anexamos aí. Aí, colocamos esses quadrinhos para dar um tchan a mais, beleza? No próximo slide, galera, a gente já vem com o conteúdo, certo? Então, aqui, o conteúdo abordado foi a teníase ou... Aqui, galera, a gente tem a teníase, né? Foi um dos assuntos abordados. Então, a gente destacou o título, certo? E anexamos uma imagem também explicando o processo que ocorre, beleza? Então, basicamente, a gente destacou o título, certo? E aplicamos uma imagem também com bordas mais diferenciada para chamar mais a atenção da criança, né? E de quem vai estar vendo. No próximo slide, galera, a gente já utilizou algo um pouquinho mais diferente. Normalmente, eu gosto de colocar o quê? Que no slide a gente tem que procurar trabalhar mais imagens e menos texto, né? Então, nesse caso aqui, a gente primeiro trabalhou com a imagem, né? Explicando como que é o processo que ocorre, né? Da teníase ou solitária. E aqui a gente trouxe os sintomas. Porém, não teria como a gente falar dos sintomas somente com fotos, né? Então, a gente teve que trazer algo escrito. Mas se vocês perceberem, a gente colocou em forma de tópicos. Então, isso fica mais fácil também na hora que for estar apresentando esse slide, né? Para criança, para quem for estar vendo. Nesse daqui, a gente continuou destacando o título e anexamos ali os sintomas numa cor diferenciada. Colocamos uma seta também já para dar algo a mais assim, tá bom? E basicamente é isso. Bom, no próximo, aqui a gente vai trabalhar as cáries lumbricoides. É uma outra verminose também. Então, a gente seguiu um padrão. Se vocês repararem, desde o começo do slide, a gente seguiu um padrão. Então, primeiro é o título, imagem, depois sintomas, depois título, imagem e sintomas. Para ficar também uma coisa mais padronizada, não uma coisa assim que foi feito de qualquer jeito, que simplesmente colocou lá e acabou. Então, aqui a gente trouxe a imagem também e a gente tentou padronizar, né, colocando no mesmo sentido, né, tentando colocar a mesma margem de imagem, sempre tendo esse cuidado, beleza? No próximo slide, a mesma coisa. Enfatizamos o título, perdoa, e trouxemos os sintomas também em forma de tópico, né? Porque, como eu disse, não tem como a gente apresentar os sintomas somente por fotos. Então, aqui a gente colocou alguns tópicos e seguimos o mesmo padrão do outro. Os sintomas em tom de amarelo e colocamos uma seta para indicar, né, o que vai ser abordado aí. No próximo, galera, a gente tem
outra verminose, que é a esquistossomose ou barriga d'água. Acredito que vocês já conhecem também. Bom, essa verminose, a gente trouxe aqui, né, a foto primeiramente. Como eu disse, a gente seguiu um padrão, então a gente trouxe uma imagem para depois estar apresentando a parte escrita. Então, galera, a gente trouxe essa imagem aí para estar representando, né, essa verminose. Depois a gente trouxe também os sintomas, né, igual os outros, em forma de tópicos, também para facilitar, né, para que a gente, quando for se apropriar desse slide, galera, a gente não ficar lendo, né. Então, quando a gente utiliza os tópicos, a gente bate o olho na palavra-chave e a gente já consegue desenvolver uma fala, uma oratória aí, sem ter que ficar lendo, correto? E para finalizar, galera, a gente fez uma brincadeira aqui, né? A gente finalizou agradecendo, colocando nossos nomes, né, das estagiárias, e colocamos esse beijinho aí para deixar mais legal, interessante, né? E olha que legal também que a cor do emoji combinou certinho com o tom do slide, né? Então, é isso, galera. Agora a gente vai estar aprendendo como que faz, né? Como que utiliza, como se apropria de tudo isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, esse slide que eu trouxe para vocês foi uma apresentação de trabalho, né? Foi a apresentação de um seminário que eu e a Luana realizamos, né? Na nossa turma mesmo. E como a gente colocou, né, o slide como um recurso didático para aplicar em sala de aula, né, para as crianças, e também como recurso didático para apresentação de seminários. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, sobre como utilizar o slide como um recurso para seminário, para apresentar trabalho, beleza? Então, basicamente, aqui consiste na mesma coisa do outro, né? Uma capa com o tema, né? Aqui a gente pegou um tema mais, assim, infantil, né? A gente tentou trazer algo mais infantil. A gente também trouxe uma fonte de letra diferente, tá? Essa fonte de letra, ela não tem no PowerPoint, ela foi baixada, tá? Então, o nosso tema foi Sujeito e seu lugar no mundo, que é da matéria de Metodologia do Ensino de Geografia, da nossa professora Virgínia, beleza? Então, basicamente a capa, a gente trouxe um tema, né? A gente trouxe o título e a identificação das alunas. No segundo slide, a gente tem as turmas que a gente abordou, né? No caso, esse tema, Sujeito e seu lugar no mundo, a gente deveria abordar, então, na educação infantil, no Infantil 5, e no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Então, aqui a gente colocou os objetivos, né? A professora pediu pra gente estar abordando os objetivos. Então, no primeiro slide, né, sobre as verminoses, eu comentei com vocês que o melhor mesmo pra gente trabalhar com o slide era não colocando muita escrita. Mas vai ter alguns professores, alguns seminários, né? Porque varia muito de professor para professor e de trabalho para trabalho, né? Como eu disse, para as crianças, o melhor é a gente apresentar imagens, né? Porque vai chamar mais a atenção deles. Como esse trabalho foi um trabalho apresentado para nossa turma, então, assim, ele já consegue tá lendo, né?
então não precisa de tanta imagem. Mas sempre lembre que o melhor do slide é a imagem, beleza? Então aqui a gente colocou os objetivos, de um lado a gente colocou a educação infantil, o do outro o ensino fundamental, tentamos resumir o máximo também, não colocamos tanta escrita assim, tá? Então aqui é basicamente os objetivos, né? Então, enquanto a gente for apresentando esse trabalho, os alunos que estão nos assistindo conseguem ter uma visualização e uma audição, né, do que realmente a gente está abordando, ok? Nesse próximo slide, a gente já trouxe, né, o objetivo desse trabalho, né, que a professora passou. O objetivo dele era a gente trazer atividades para trabalhar com a educação infantil, né, o infantil 5 e o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, atividades sobre o sujeito e seu lugar no mundo. Então, no infantil 5, a gente propôs essa atividade prática, que é a dinâmica do espelho. Então, primeiramente, a gente colocou identificamos, que seria para o infantil 5, como vocês podem ver, tá enfatizando que é o infantil 5, por a letra tá um pouquinho maior, né? Depois a gente colocou ali o nome da atividade e uma foto. Então, quando a gente mostrar esse slide para o pessoal que está nos assistindo, basicamente, vocês podem ver que não tem escrita. Então, vocês podem estar se perguntando, mas como que eu vou saber como que executa essa dinâmica do espelho? Aí que tá a chave da apresentação do seu trabalho. Você vai explicar. Então, o slide ele é para te auxiliar, né? Então, não é para você ler. Então, você vai bater o olho e vai explicar como que funciona essa atividade, ok? Aqui, a gente tem uma atividade de fixação. Então, aqui ao lado a gente tem uma foto simbolizando qual seria a nossa atividade de fixação, né, que a gente realizaria com o infantil 5. Já no 1º ano, a gente foi fazendo por etapas, né? A gente seguiu o mesmo padrão. Lembra que eu falei para vocês que a gente tenta seguir um padrão de slide para não ficar aquela coisa que foi mal feita, certo? Então, aqui a gente seguiu o padrão, colocando o nome da atividade e a foto, né? Então, para o 1º ano, a gente já trouxe uma atividade um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente trouxe a árvore genealógica. Então, a gente colocou a imagem para o pessoal ver, né, como funciona, e a gente foi explicando no decorrer da apresentação. No 2º ano, a gente já trouxe uma atividade prática um pouquinho, assim, mais diferente, né? Então, nessa atividade prática, a gente colocou trabalhar o bairro, a cidade de cada criança e conscientizá-los sobre os diversos tipos de moradia. Então, isso a gente faria através de uma conversa, né? Então, nessa segunda atividade, a gente já trouxe um pouquinho mais, com um grauzinho a mais de dificuldade, mas não saindo do padrão, que é identificando qual série a gente está se referindo, a imagem e a atividade. No 3º ano, a gente seguiu o mesmo padrão, né? Colocamos atividade prática e uma imagem para tentar simbolizar aquilo que a gente quer trabalhar. No 4º ano, a mesma coisa. Não sei se vocês conseguiram reparar também que nas imagens a gente sempre segue um padrão também, porque nas bordas das imagens, vocês podem reparar, elas estão meio desfocadas. Então, também isso é um ponto, né, que vai embelezar o teu slide. No infantil 5, a gente trouxe a mesma coisa, porém a gente acrescentou uma imagem a mais. Porém, vocês podem perceber que elas estão bem assimétricas, né? A gente tentou trazer o mesmo padrão, como eu disse, as bordas mais desfocadas, mas a imagem, a gente coloca uma imagem para estar chamando um pouquinho mais a atenção, né, daquela pessoa que está nos assistindo, ok? Mas seguindo sempre o mesmo padrão, identificando o título, que é o 5º ano, né, colocando ao lado a atividade prática, e a gente colocou em tópicos também para não ficar aquela coisa de muita escrita, e as imagens também para estar chamando a atenção desse aluno, né, que vai estar nos assistindo. E finalizamos agradecendo, né, a gente seguiu também o mesmo padrão na questão da fonte de letra, né? A mesma letra que a gente utilizou no primeiro slide, né?
pra gente colocar o tema, que é sujeito seu lugar no mundo. A gente também utilizou a mesma fonte para estar finalizando esse slide, certo? Bom, galera, eu trouxe outro slide, outro exemplo de slide para vocês verem, né? Como eu disse lá no começo, que o foco do slide é imagens, mas também pode trabalhar escrita, mas o foco é imagem. Para as crianças, o melhor é a imagem mesmo, trabalhar somente com poucas escritas. Depois eu apresentei um outro, que foi um seminário da minha turma, né? Já tinha um pouquinho mais de escrita, e esse também foi um trabalho na matéria de sociologia com a professora Vânia, a questão indígena no Paraná, né? Foi um trabalho que infelizmente a gente não conseguiu apresentar em sala de aula, porque logo entrou a pandemia, né? Então a gente acabou fazendo esse slide e mandando para ela. Então a gente não conseguiu, né, apresentar para a turma toda. E esse slide eu trouxe ele porque ele tá um pouco diferente das outras duas propostas que eu fiz a vocês, beleza? Então o nosso tema é a questão indígena no Paraná. Então a gente já trouxe um tema de slide o quê? Mais voltado para floresta, né, para o verde, mais para esse lado, beleza? Então aqui consiste na capa com o título. No próximo slide, a gente trouxe as etnias que seriam abordadas durante essa apresentação. Então aqui a gente já colocou o título, né? Seguiu o mesmo padrão ali do começo, né? Porém a gente colocou um pouquinho mais acima. E a gente colocou ali em tópicos também, né? E basicamente é isso, né? Como vocês viram quando eu passei o slide, teve bastante transições, né? Então isso também ajuda muito, né? Na hora de estar mostrando esse slide, é um ponto bem positivo. Então a gente começou aqui falando da tribo Guarani. Então esse slide eu quis trazer para vocês, por quê? Porque ele tem bastante escrita, né? Como eu disse para vocês que a gente não teve a oportunidade de estar apresentando esse trabalho em sala de aula, foi somente mandado para a professora, então a gente entrou num acordo em fazer com mais escrita, né? Mas se a gente fosse trabalhar com esse mesmo slide em sala de aula, né, apresentando para nossa turma, a gente teria que se apropriar muito desse conteúdo para evitar de ler, ok? Então, no próximo slide também tem bastante escrita, tá? Mas igual eu disse, o objetivo do slide não é tanta escrita, é a imagem. Mas eu trouxe essa proposta para vocês verem também que é possível trabalhar a escrita, beleza? E aí a gente trouxe também as imagens, certo? Então, as imagens também seguem um padrão, beleza? No próximo slide, pessoal, a gente trouxe outra tribo, Kaigang, e a gente seguiu o mesmo padrão também, enfatizando bem o título, né, que é o nome da tribo, e trazendo a história dessa tribo, tudo certinho, através de tópicos, ok?
Então, ó, basicamente a gente trouxe bastante escrita nesse slide, certo? Mas também não deixando para trás as nossas imagens, né? E vocês percebem que o mesmo modelo que eu usei lá para mostrar a tribo Guarani, eu também usei para mostrar a tribo Caigangue. Então também tem que ter esse padrão. Primeiro a gente trabalhou com a escrita, finalizando com a imagem. Trabalhando a escrita, finalizando com a imagem, ok? E o próximo grupo a próxima tribo é Chetá. A gente trabalhou da mesma forma também. Viemos trabalhando a escrita, né? Esse aqui foi um pouquinho menos, né? Ó, foi um pouco menos, mas também trabalhamos a imagem, né? Que é um ponto assim que a gente não pode nunca deixar de colocar dentro de um slide, beleza? E aí a gente finalizou com uma mensagem, né? Normalmente eu sempre gosto, todo trabalho que eu faço com slide, eu sempre gosto de deixar uma mensagem bem impactante, assim, sabe, no final, pra gente finalizar o nosso seminário, né? Levando um 10 aí. Então, esse é uma dica que eu gosto sempre de fazer, né, nos meus trabalhos, e que é sempre colocando uma imagem, alguma frase, alguma coisa que tenha a ver, claro, com o conteúdo, né? Mas assim, que vai dar um impacto nas pessoas que estão assistindo o teu trabalho. Então, é isso. Como eu disse, a gente não teve a oportunidade de estar apresentando esse trabalho, a gente finalizou ele assim, como a professora já sabia que era a gente, então vocês podem ver que não tem identificação, certo? Mas é isso daí. Então, como vocês puderam observar, certo? Dessas demonstrações, né, de diferentes tipos de slides. Como eu já tinha citado, o primeiro slide, então, foi direcionado para uma turminha de segundo ano do ensino fundamental, certo? Que nós, enquanto alunos estagiários, né, estivemos atuando enquanto estagiários, levamos em uma das nossas regências para eles sobre um determinado conteúdo. E os outros dois, então, sobre conteúdos que nós utilizamos enquanto alunos na sala de aula para apresentar trabalhos, seminários, enfim. Então, agora que a gente já viu mais ou menos como que deve ser esse slide, o que ele deve conter, o que não deve, né? Vimos aí algumas dicas, algumas regras. Nós vamos confeccionar juntos um slide, certo? Vários slides, né? Então, vamos lá?